Falando do jogo, a escalação. Novidade foi Guga na lateral direita, ao invés de Samuel Xavier. Eu não sei se Zubeldia quis poupar o Samuel, que veio de lesão, jogou 2 partidas, tanto que o Samuel entra no segundo tempo. O Fluminense vai a campo com Fábio, Guga, Inácio no lugar do Thiago Silva poupado, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta, Kevin Serna, Canóbio e Germán Cano. Como é que foi a história do primeiro tempo? No início, o Sport veio para cima, meio atabalhoado, meio que de qualquer jeito, passes de pouca precisão. O Fluminense não conseguia sair de trás no iniciozinho. Só equilibrou o jogo a partir dos 15. O Acosta passou a ter mais liberdade para jogar e tentava tabelas, triangulações, sem sucesso, porque faltava isso aqui, ó, para os nossos pontos, para o Cano, inteligência, massa encefálica, para entender as jogadas do baixolinha argentino. Aos 23, uma bola na trave que sai dos pés de quem? Lúcio Acosta. Ele dá o passe no ponto futuro para o Canóbio, que chuta de qualquer jeito. A bola toca na trave direita. O jogo ficou equilibrado ainda, seguia equilibrado, mas fraco, com poucas chances dos dois lados. Os times, olha, erravam muitos passes. O Fluminense, que ficou menos com a bola, não tinha saída pelos lados. Canóbio e Serna, olha como judiaram da bola hoje, coitado dela, o Serna principalmente. Até que aos 43, o Fluminense consegue o gol. A jogada sai da direita, vem para a esquerda, o Serna leva para o fundo, cruza, a bola passa um pouco, o Cano chuta e o Martinelli desvia para o gol vazio. 1-0 Fluminense, mas foi anulado. O que chama a atenção nesse gol foi a presença do Martinelli dentro da área, algo impensável com o Renato Gaúcho. Mas, infelizmente, o gol foi anulado, pois na origem, o Barleta, atacante, joga pelos lados do Sport, sofreu uma falta do Inácio, houve sim o pisão do zagueiro, mas o Rafael Claus deixou o jogo seguir. O VAR teve que interferir e anula o nosso gol. Acaba 0-0, o primeiro tempo ruim, tá, gente? O Fluminense foi um pouco melhor do que o Sport, porque pelo menos criou chance. Teve a bola na trave e o gol anulado, né? Quem se salvou foi o Lúcio Acosta, a única peça diferente do time. Jogador técnico, inteligente, que pensa o jogo, antevê as jogadas. Ele até, coitado, tentava, mas dava pena, porque ninguém acompanhava o raciocínio do baixinho, as movimentações, indicações de tabela, triangulações. Muito jogador limitado junto, o Acosta praticamente sozinho. E a história do segundo tempo? O Zubeldia fez uma pequena mudança, ele trocou o Canóbio de lugar com o Serna, o Canóbio veio jogar para o lado esquerdo, o Serna pelo lado direito. Mas os dois, gente, continuavam muito mal, muita correria e pouquíssima inteligência. Os laterais por dentro, depois eu vou falar sobre isso, o Zubeldia joga com os laterais fechando para amplitude com os dois pontos, não auxiliavam por dentro na armação, porque não tem qualidade, era o Acosta sozinho. E já não tão participativo quanto no primeiro tempo. O Sport recuperava muitas vezes a posse e perto do gol errava o passe, o cruzamento, o jogo ficava muito ruim. Até que aos 18, numa rara jogada de ataque que começa com o René, que é um cara que tem medo de dar passe vertical, dessa vez ele dá. E o Acosta deu uma deixadinha, ele não precisou tocar na bola para que a sequência do lance seguisse muito bem. Um corta-luz espetacular para o Cano, que gira, chuta bem na trave no rebote. O Serna Cruz e o Acosta merecidamente toca para o gol. Valeu muito pelo jogo do baixinho, praticamente a nossa única reserva técnica nesta quarta-feira. Primeira mexida do Zubeldia foi a saída do Guga para a entrada do Samuel. E minutos depois o Sport empata. O Lucas Lima recebeu na cara do Fábio, deu uma cavadinha na saída do goleiro. Ali, pelo lado direito, que foi um lado nervoso hoje, eu achei que, não sei se era o Martinelli ali que estava na marcação, mas ao mesmo tempo o Inácio dá o salto, permite o passe, enfim, foi um erro ali coletivo e a gente acaba tomando o gol. E depois do gol, uma mudança tripla do Zubeldia, ele tira Costa, Cano e Canóbio, coloca Lima, John Kennedy e Soteldo. Minutos depois, Inácio puxado dentro da área pênalti. O Rafael Claus disse que não foi nada. Aí o VAR teve que intervir. E aí o Claus já estava dando uma malandragem de querer marcar uma falta anterior que não existiu. O Inácio até tenta fazer a falta no Pablo, não consegue.
o VAR chama e aí anota o pênalti corretamente. John Kennedy bateu mal pra cacete e o goleiro aceitou. Foi um frango de pênalti. Para nossa sorte, a bola foi morrer no fundo da rede. 2-1 Fluminense, isso já com 40 minutos, 37 que foi o gol. Depois o Zubeldia tira o Hércules e põe o Otávio, e aí chama o Sport. Vem, Sport, me ataca. E o Sport foi para cima. Os 47, o Lima poderia ter deixado a coisa bonita, ele quase fez um belo gol de cobertura. O Sport foi para a pressão no fim, e no fim sai o gol dos caras, com o Luan Cândido no cruzamento que o Soteldo vai, faça o cruzamento, por favor. O camarada faz o cruzamento, o Luan Cândido sozinho na pequena área, empata e encerra o jogo. Eu sempre tenho dificuldade de falar sobre merecimento no futebol, né? O esporte que a lógica não prevalece, falar de justiça, injustiça, não é muito a praia do futebol. Mas como eu sou um comentarista de desempenho, eu tenho que dizer que esse resultado, ele desenhou a história do jogo. O Fluminense não jogou bola para ganhar do Sport, o Sport não jogou bola para ganhar do Fluminense. Foi um jogo ruim. Um 2-2, eu diria até que foi injusto o 2-2 pelo que os dois times produziram. Foi um jogo muito ruim. O Fluminense conseguiu equilibrar forças com um time que vai jogar Série B no ano que vem. E é isso que precisa ser debatido. A gente fica puto com o gol no final, poderia ser uma vitória, arrancada para o G6. Na realidade, o Fluminense não jogou nada. A gente vê claramente ali a tentativa do Zubeldia com os laterais por dentro, os pontas muito abertos. Ele mantém ali os três meio-campistas até quando algum deles perde o fôlego. Eu acho que isso aconteceu com a Costa quando ele bota o Lima no lugar. Mas aí, gente, abemos um problema que o Zubeldia pode resolver. Eu não tenho esperança, mas pode. Que é um aproveitamento melhor das peças. O Fluminense tem um time titular mediano. Hoje tem um cara diferente ali, que é o Lúcio Acosta. Para o nível do futebol brasileiro, é o cara que só pode sair se realmente pedir para sair ou se machucar. Mas, gente, o Canóbio tem 11 gols na temporada, vice-artilheiro. O Canóbio é um jogador mediano, pessoal. E jogador mediano é isso, faz um gol, aí agrada a torcida, aí hoje faz esse joguinho horroroso que ele fez. O Serna, a mesma coisa. Teve aquela boa fase, fez gols, já está vivendo uma fase terrível. Não dá um prosseguimento a uma jogada, todo enrolado, erra drible. É um jogador mediano, nota 5, 5,5. Às vezes ele tira 7, mas o normal é 5. Hoje foi 3. O Canal foi 4 de nota. O nosso elenco tem muitos problemas. Poderia ser melhor atacado. Fica aqui a esperança do torcedor, a minha não tem. Falaram para o Zubeldia que o Lima é o reserva imediato do Lescano, do Lúcio Acosta, mesmo tendo o Lescano. O Guga é o reserva imediato, renovaram o contrato por 4 anos com ele, mas você tem o Fidelis que é melhor do que ele. Aí o Soteldo, você pode ter o Keno, pode ter o Riquelme, pode ter o Lavega, mas aí entra o Soteldo, que custou 30 e poucos milhões e parece que tem que justificar. Então, o Fluminense hoje quase que a sorte quase que sorri para ele, porque não jogou nada para ganhar do Sport. A gente vencia até os 52 do segundo tempo, com aquele golzinho de pênalti lá que a gente ganhou, né? O camarada burro puxou a mão do Inácio. Aquela jogada ali não saía nada, provavelmente. Então, não dá para reclamar que a gente jogamos para ganhar. Não jogamos nada. Foi um futebolzinho sem vergonha, futebolzinho vagabundo. O Fluminense não estava jogando contra um time que vai lutar por vaga em Sul-Americana. O Fluminense vai lutar, jogou com um time que vai jogar a Série B no ano que vem. O Sport não está rebaixado ainda por conta de matemática, mas vai jogar a segunda divisão no ano que vem. E o Fluminense fez um jogo equilibrado contra o último colocado do campeonato. E ele não é o último colocado do campeonato à toa. O Sport não tem só 2 vitórias na competição por acaso. Teve alguns jogos, eu até vi que o Sport merecia vencer, jogou até razoavelmente bem. Não foi o caso hoje, o Sport não jogou bem hoje. O Sport jogou para empatar com o Fluminense. Esse 2-2 aí foi até um prêmio que o futebol deu para quem assistiu, porque era jogo para ser 0-0. Tamanha ruindade dos dois times. E aí, individualmente, eu tenho que destacar a partida tenebrosa do Inácio.
O Inácio, que no Mundial de Clubes se transformou num zagueiraço, eu até elogiei aqui. O Inácio teve partida de Thiago Silva contra a Inter de Milão. O que foi o Inácio hoje? Atabalhoado, perdido, mal posicionado. Ele conseguiu jogar pior do que o Freitas, que é outro jogador fraco também. Os laterais, o Zubeldia, ele tenta induzir esse posicionamento dos laterais por dentro para serem armadores. Mas o Beldia, meu amigo, como é que você vai armar com o Guga e o René? Teve um lance no segundo tempo que era um contra-ataque no Fluminense. O René tinha campo livre para poder avançar. Ele não corre, ele para, olha e toca para trás. O cara tem medo de jogar, medo de arriscar. O Guga é outro medíocre. Então, por mais que o Zubeldia tente ali, vamos jogar com amplitude com os pontos. Aí os pontas dele são Canobi e Serna. Aí você tem o Lúcio Acosta, que é um jogador de bom nível técnico. Aí, vocês já perceberam, né? Eu já percebi. Qual é a jogada do Lúcio? Ele toca na frente e corre para receber. E não recebe, por quê? Falta inteligência de quem recebe essa bola. Falta qualidade, falta técnica, falta massa encefálica. Coitado. Mesma coisa o Cano, que está correndo muito mais, está se dedicando. Mas, gente, vamos atentar à realidade. O Fluminense tem um time mediano do futebol brasileiro. Ele não está... Oitavo é posição mediana, tá? Não é porque está acima da tabela que é bom, não. É mediano. De vez em quando vai dar algo, porque o mediano é isso. Vai ter dia, vai ter noite que ele vai brilhar, vai ter noite que ele vai ser isso aí. Então, pelo nível de futebol que o Fluminense desenvolveu hoje, eu não posso reclamar desse empate. Claro que pelas circunstâncias foi péssimo porque a gente tomou gol no último lance da partida, aos 52 minutos. Então, meu amigo Zubeldia, que era alegria poucos dias atrás em vencer o Botafogo, enfim, o clássico, eu não acredito que você vai fazer nenhuma revolução, mas dá uma olhadinha nesse elenco, dá uma peneirada. Hoje você não usou o Everaldo, usou o John Kennedy. Maneiro, legal. O Kennedy que tá meio gordinho, né? Mas beleza, antes o John Kennedy com alguns quilos a mais do que ver o Everaldo em forma. Bacana. Vamos dar uma olhadinha pro Lescano. O Lima entrou bem contra o Botafogo, fez um gol, hoje quase fez um gol, mas é o Lima, a gente conhece bem. Vamos dar uma olhada pro garoto, né? Custou 30 milhões de reais para não ficar no banco, né? Vai fazer a mesma coisa que o outro. Eu sei que você está chegando agora, mas por que não dar uma oportunidade? O Soteldo, você viu, o Soteldo não serve para nada. É um ciscador, e o Soteldo já foi um jogador muito bom, tá? Muito bom. Hoje não é mais. Ele é um ciscador que quando precisa na parte defensiva ajudar, faz isso aí, ó. Ofereço o cruzamento para você, fique à vontade. Otávio, o Hércules deve ter cansado ali no final, mas aí a opção é o Otávio, tudo bem. O Zubeldia não contratou esses caras, mas pensa em outras soluções. O Bernardo não está jogando nada. Pensa soluções. Para fazer o que o Renato vinha fazendo, cara, na boa, a gente não vai sair aí de 8º lugar. A gente pode engatar, sei lá, 2, 3 vitórias seguidas, aí fica ali em 7º, aí depois perde mais 2, 3, vai ficar ali. Nesse limbo de Sul-Americana. Não é o que a gente quer. Então, para que mudanças efetivas aconteçam, o Zubeldia vai ter que fazer algo que eu não acredito, que é passar a usar novas peças. Senão, gente, vai ser isso aí durante muito tempo. O Zubeldia tem que ver os treinamentos. Certamente no jogo do Botafogo ele foi se consultar ali com o Marcão, com o membro da comissão técnica, o Cadu. E os caras falaram: o Renato vinha usando esses aí. Aí no jogo do Botafogo, pô, o Zubeldia tinha 2 treinamentos. Tá bom, vamos manter os jogadores, né? Uma questão de hierarquia. Ok. Mas os jogos estão passando, hoje cobrou o preço, cara. Claro, ele não tem culpa do elenco que foi montado. O Zubeldia não pediu jogador nenhum. Ele chegou aí agora. Mas utilizar outras peças, dar oportunidade para outros jogadores, isso ele pode fazer. Não estou pedindo revolução no time titular. O time titular é esse aí. É Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Lúcio, Serna, Canobi e Cano. O time titular é esse. A torcida sabe, eu sei, beleza, tudo certo. Mas e quando for mexer? Você vai botar o Otávio, vai botar o Soteldo, vai botar o Lima?
Você pode botar o Wallace Davi. Por que não? Por que não passar à frente? Você pode botar o Riquelme, você pode botar o próprio Keno. Por que não? Jogar 15 minutos. O Lavega, o Lescano. O Ganso está voltando a utilizar o Ganso. Eu ficaria muito feliz de ver Ganso e Acosta junto, porque um jogador técnico inteligente entende o outro. Então, essas tabelinhas que o Ganso faz, que o Acosta está tentando fazer com o Carob e o Serna, e eles devolvem pedradas, vai fazer essa jogada associativa com o Ganso e vai dar bom. Então, Zubeldia, olha um pouquinho para o teu elenco. Não é bom, não. Eu sei que não é bom. É um elenco, porra, bem desequilibrado, bem marromeno. Mas vamos utilizar outras peças. Dá para jogar um pouquinho melhor. E a gente vai estar aqui para poder cobrar quando tiver que cobrar, criticar e elogiar quando acertar também. E por falar em elogiar, eu quero falar desse movimento que o Zubeldia já havia feito no jogo contra o Botafogo, mas hoje muito mais. Isso aí certamente é orientação. Não vamos falar em mudança tática absurda, não é isso. Mas são movimentações em campo, comportamentos que não existiam com o Renato e hoje no jogo contra o Sport eu percebi. Que é o aproveitamento dos laterais como volantes, pelo direito e pela esquerda, para ter essa amplitude pelos lados. Isso foi muito legal. O problema é que esses laterais, que deveriam ser armadores por dentro, são Guga e René. Aí o Zubeldia não tem responsabilidade nesse momento. Mas ele pode usar o Fidelis quando o Samuel não estiver em campo. Por que não? Ele pode dar mais uma chance para o Fuentes. Olha para a base. Esse menino aí que já foi relacionado, eu não conheço, tá? O Wagner. Mas entre a certeza e a dúvida, a certeza ruim e a dúvida, eu vou ficar sempre com a dúvida. Então, Zubeldia, vamos dar uma mexida nesse elenco, vamos oportunizar outros jogadores. Porque aí, cara, a gente vai livrar. O Zubeldia tá dando oportunidade, o time tá tentando desenvolver e não consegue. Aí você lava as mãos. Por enquanto estiver usando Lima, esse gol contra o Botafogo vai custar caro, né? A gente sabe. Soteldo, Otávio. No outro jogo usou o Everaldo, hoje usou o Joe Kennedy, bacana. Fazer coisas diferentes para colher resultados diferentes. Fazendo as mesmas coisas vai ser muito difícil. Essa foi minha análise de Fluminense 2, Sport 2, Sport 2, Fluminense 2, jogo na Ilha do Retiro.